Então, estamos voltando aqui para o segundo painel. Lembrando aí, né, nos acompanhe pelo Facebook da Jacto. Eu acho que é uma atividade, uma ação que nós estamos iniciando. Tivemos início ontem, né, o Jato Talks. Fizemos o primeiro painel já agora de manhã e estamos indo para o segundo. E nesse segundo painel, um tema bastante interessante e pertinente é sobre a experiência do cliente. Né? Muito tem se falado sobre isso, Customer Experience. Todo lugar que a gente vai, ouve-se falar numa experiência melhor do cliente. E para esse segundo painel, eu convido o Valdir Martins, diretor comercial da Jacto. Valdir, por favor. Seja bem-vindo. André Arantes Neto, do Brutos do Campo. Mike Alves, Vida no Campo. E Marcelo Lopes, Grupo de Agricultura e de Precisão da FATEC de Pompeia. Por favor, pode sentar. Fique à vontade. Iniciando o segundo bloco, eu acho que um tema importante, como já falei, experiência do cliente. Podemos observar que muitos têm feito para isso. Né? Eu acho que as empresas têm se mobilizado, têm se movimentado em direção a permitir ou garantir uma maior experiência no cliente. E, para começar esse bloco, eu queria perguntar ao Valdir, né, nesse tempo, como a gente fala de alta competitividade, a gente fala de desafios no mercado, a gente fala de produtos basicamente comoditizados. O que é a empresa, Valdir? Como você tem olhado para isso? Como tem sido o investimento pensando em garantir uma melhor experiência para o nosso cliente? Okay. Bom, primeiro, bom dia. Está funcionando o microfone, né? Tá. Bom dia. Ainda bem que eu não fui o primeiro, então já vi como é que funcionou. O Tonão falou uma coisa nova para todos nós. Vamos lá, vamos seguir agora, ver se consigo ir bem, né? A gente consegue ser produtivo aí, consegue somar alguma coisa na discussão. Olha, experiência do cliente é um tema que está em todo o meio, né? No meio agrícola, a gente tem falado bastante. Vou contar rapidamente um pequeno como é que a Jacto está no mercado, né? Principalmente no mercado brasileiro. Nós estamos em vários países, mas vou falar um pouco da experiência nossa aqui no Brasil. A Jacto vem trabalhando para remodelar a rede dela de revendedores, porque através dessa rede de revendedores, mais o nosso time interno, que a gente faz todo o contato com o cliente, tanto em vendas quanto em pós-vendas. Okay? Então, isso tem mudado bastante. Uma coisa que a gente tem trabalhado nessa rede de vendas e na rede de pós-vendas é manter forte a marca e o contato com a fábrica. Isso vem desde o nosso fundador, né? Acho que vocês vão ouvir bastante, já ouviram ontem, algumas frases como com Jacto cliente feliz, Jacto sempre ao lado do cliente. Isso é um dos valores que vem do nosso fundador. A gente tem mantido isso. E o nosso revendedor precisou de evoluir também para isso daí, né, para seguir com essa cultura. Então, hoje nós temos uma rede de revendas bastante grande no Brasil, que cobre as principais regiões produtoras do Brasil, e esse pessoal está lá para ser o ponto de contato com o cliente. Então, o cliente, quando essa primeira experiência de ter informação sobre as tecnologias, como se falou no bloco anterior, né? Conhecer as tecnologias, saber o que essa tecnologia pode ajudar, como ela pode ajudar o produtor a ser mais eficiente. Então, esse é o primeiro ponto. Através deste ponto também, de contato, que é a revenda, é feito, talvez, o primeiro approach do pós-vendas. Né? E o pós-vendas ele tem um papel importante, tanto no suporte, mas principalmente para a próxima venda. Então, hoje, o contato é mais ou menos assim. Mas eu acho que é o ponto para a gente discutir bastante nesse bloco aqui, é o que vem no futuro, o que já está acontecendo hoje e o que vem para o futuro em experiência do cliente. O poder das mídias sociais, vocês estão aqui só para comprovar o quanto isso é forte e é importante. E-commerce é uma realidade também no meio agrícola. A gente tem uma experiência já em e-commerce com peças de reposição, tem sido uma experiência interessante para nós, E a certeza que a gente tem é que não para por aí.
a gente precisa avançar nesse contato via as redes, né? Não só para venda, mas também para pós-venda. Então, a gente percebe assim hoje, de dentro dessa, eu estou falando da nossa experiência, né? Acho que muitas vezes a gente também tem feito algumas pesquisas para entender qual é a experiência do cliente em relação a isso. Mas a gente sente claramente que nós precisamos de ter mais velocidade em saber o que passa com o nosso cliente lá na ponta. Para eu terminar, Tonon, como eu disse, a certeza que a gente tem é que a gente precisa caminhar nessa direção. Como fazer? A gente ainda não tem esse caminho construído. A gente precisa de aprender com vocês como construir. Mas uma certeza que a gente tem nessa construção é que a Jato vai continuar sendo gente lidando com gente. Então, a gente entende que tem que ser dessa maneira. Ok, Valdir. André, ontem a gente falava um pouquinho, né, sobre essa questão da experiência, como a gente vê, né, essa mudança da relação nossa com os clientes, pensando na tecnologia também, logicamente. E nós tivemos o primeiro contato com vocês no AgriShow, né, onde, na verdade, ali você ganha uma grande feira, uma grande vitrine, e ali as empresas realmente trazem esse lado da melhor experiência com o cliente, eu tentar criar isso. Como vocês têm olhado isso? Como você no portal Brutos do Campo tem tratado isso? Se realmente isso é uma tendência em todos os ambientes que você vive, como que você tem analisado essa situação? Obrigado pela oportunidade, né? Uma das coisas que tenho observado é através das empresas, que é a experiência do cliente. Então, hoje, se eu vou parar para pensar, as pessoas que vão adquirir seus produtos, não vão adquirir os produtos e os serviços. Eles vão adquirir experiências através dos produtos e serviços. Então, praticamente, você vai ter que ter um atendimento excelente, né, para reposição de peça, atendimento e treinamento, para que esse produtor aqui volte a ter fidelidade com a empresa, né, que tenha comprando novas tecnologias da empresa e utilizando novos equipamentos. Tem uma pesquisa que eu estava olhando, 86% das pessoas preferem pagar 25% a mais devido à experiência do cliente, um atendimento rápido e eficiente, né? Porque imagina só, uma máquina parada, precisando fazer aplicação, isso traz um prejuízo para o produtor. Então, a gente tem que trazer essa eficiência, essa rapidez no atendimento. Muito bom. Obrigado, André. Passa a palavra para o Marcelo. Marcelo, na verdade, quando você fala em tecnologia, né, você ontem comentava até na sua apresentação, para o grupo aqui, falava de dados, né, falava do Big Data, na FATEC, falava de mecanização, mas quando você fala de dados, você está querendo criar usando a informação para criar uma melhor experiência, né, para que a gente realmente seja assertivo no trato com o cliente final e levar ele a melhor informação. Como você tem tratado isso? Como vocês têm tratado isso no dia a dia com o cliente final? Então, o GAP, enquanto grupo, né, a gente utiliza principalmente ferramentas, né, que pesquisam, que procuram dados do cliente, né, ou do futuro cliente, né, porque o GAP, né, como é um grupo de agricultura de precisão voltado para o meio acadêmico, né, nós queremos formar, né, pessoas que vão olhar para o cliente após a saída da faculdade, né, por exemplo. Então, lá no grupo a gente trata essa busca de dados na internet, no Twitter, no Instagram, no Facebook, que é a maior rede social hoje, né, que é para proporcionar essa experiência CX, né, que é falado, né, o porque melhor para o cliente, né, que é esse relacionamento com o cliente. Por exemplo, a Netflix, ela fala de um jeito específico com o seu cliente, né? Por que não a agricultura, a empresa, a Jato ou qualquer outra empresa desse ecossistema poder falar dessa forma mais descontraída com o seu cliente final, né? Chegando nele de forma mais humana, né? Porque a pessoa vê a marca, enxerga a empresa, mas atrás da empresa tem a pessoa, né? Então, é o que a gente busca lá, né? Tratar dados, né? Buscar o que o cliente está falando na internet, está comentando, está curtindo, para poder a marca chegar no cliente final assim de uma forma mais humana. Ok, Marcelo, obrigado. Mike, estamos lá no
vida no campo, já bastante, alguns anos já rodando aí, né? Você com esse trabalho, hoje com muitos seguidores aí no dia a dia. E a gente observa o seguinte, né, Mike? É normal todo mundo querer participar, dar sugestões. Eu acho que o próprio agricultor, ele tem muito essa questão de sugerir para a empresa algumas mudanças no trato, na máquina, na oferta de peças, nos serviços. Como que você trata isso no seu portal? Se isso acontece, se é comum, e como você trata, né? Como você garante ao seu público uma melhor experiência, até o ajudando na melhor relação com as empresas que eles têm contato? Não, então, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando do principal ativo de qualquer corporação, certo? E quanto a feedbacks, por exemplo, a gente vai muito em questão de pessoas, de fato, porque aí não é empresa para empresa, vai muito de assistência para assistência. Então, tudo gira em torno do que vocês disseram, gira em torno de pessoas, entendeu? Então, experiência do cliente, quanto à coleta de dados, de implementos, de tudo, gira em torno de conexões humanas e de pessoas, literalmente. Então, eu acho que o principal ativo das empresas são clientes e essa questão do feedback do cliente. Tem muito cliente que, por exemplo, reclama de um implemento, mas, de repente, ele não tem a assistência que ele necessita naquele local. Então, a gente não tem nenhum implemento ruim. A gente tem uma assistência que, de repente, não prestou, digamos, um suporte eficiente para aquela pessoa. Então, eu acho que a melhor experiência para o cliente assim, seria assistência, suporte, o máximo que você conseguir. Valdir, nesse contexto, enquanto empresa, como você olha, né, esse movimento para atender essas demandas que o Mike comentou e os demais falaram também? Você vê que as conversas todas, elas convergem para alguns pontos bem, acho que está alinhado com todo mundo aqui. Primeiro que um ponto-chave para tudo isso são pessoas, né? Então, só repetindo, se a gente não tem essa pessoa preparada, capacitada, e preparada até para ser proativa, né? Você não consegue ter esse bom pós-venda, como você falou. E como que a gente deixa isso padronizado? Porque ela tem que ter um padrão de atendimento, tem que ter essa proatividade de fazer esse atendimento que coloque, por exemplo, um implemento, uma máquina Não, sim, funcionando. cada né? cliente, você tem que traçar o perfil do seu cliente, Exatamente. identificar como ele quer ser atendido, porque, de repente, você tem uma tecnologia de ponta, mas aquele cliente não está apto a operar ela. Ele é um cliente mais, digamos assim, não arcaico, mas conservador. Ele quer determinado implemento, então você tem que traçar o perfil dele, oferecer o implemento que de fato ele quer. Assim ele vai ter uma experiência excepcional perante a corporação. E isso acontece com todos os clientes, porque não adianta você ter toda a tecnologia do mundo se o cliente final não vai consumir ela da maneira correta. Então, gira em torno das pessoas, da assistência, você tem que traçar o perfil e fazer com que aquela venda, aquele suporte seja uma experiência fantástica, e assim, porque pessoas geram pessoas, e através disso, a gente faz a melhor propaganda do mundo, que é cliente indicar cliente. Exato. E seguindo exatamente isso que eu estava dizendo, você tem que ter como empresa um padrão, né? Porque você tem que seguir alguns padrões. Por outro lado, a gente tem, eu não digo que é uma dicotomia, mas o padrão vai ser personalizado para cada estilo de cliente. Então, você vê, cada cliente tem você acabou, só reforçando o que você disse, cada cliente tem a sua necessidade, a sua forma de entender as coisas e a forma como que esse contato de pós-venda tem que atuar para ele conseguir resolver o problema. Que pode ser um problema técnico, pode ser um problema de treinamento. Então, eu acho que pessoas, Tonon, porque a gente tem que ter pessoas capacitadas e competentes para fazer isso, né? Tecnologia e a digitalização vai nos ajudar demais. Quando eu falo que
para nós, como fabricantes, o que deixa a gente, aquele sentimento de não conseguiu fazer a coisa bem feita, é quando a gente demora para escutar que um cliente não está satisfeito. Porque quando a gente consegue ter esse contato rápido com o cliente, aí a gente consegue agir. Então, eu entendo que a hora que a gente conseguir conectar, e a tecnologia vai nos ajudar bastante nisso, quando a gente conseguir conectar o nosso cliente com a fábrica, ou aquele revendedor que eu te falei, vendas e pós-vendas, e a gente conseguir falar pessoalmente, e a gente quer fazer isso, eu acho que a gente chega nesse ponto. Quando a empresa é pequena, né, você tem um número pequeno de clientes, é fácil ter um trato customizado, personalizado, mas a empresa vai crescendo, o número de clientes vai crescendo, o número de produtos vão crescendo, e o número de informações que as máquinas geram vão crescendo. Falava com o Marcelo ontem, né, o desafio do Big Data, né, você juntar justamente o maior número de informações possíveis e oferecer a esse cliente algo personalizado, que ele realmente possa, quem está fazendo as recomendações, possa recomendar algo realmente assertivo para ele, né? E digo mais, essas informações que a gente recolher e traçar o perfil do cliente, como o Mike disse, chegar até o cliente de uma forma assim mais fácil, né? Mais prática para ele ler, né? Chegar uma mensagem, por exemplo, empresas utilizam o WhatsApp corporativo para mandar uma mensagem, e aí como está? Só isso. E aí como está? A pessoa já vai, a empresa está falando comigo, eu já posso, se eu estou com um problema naquele momento, estou com um problema tal, quero falar com vocês, a empresa já pode entrar em contato, já chega lá no marketing, já chega lá na assistência, e isso é sensacional, é o Big Data chegando no cliente final, aí, na ponta do iceberg. É criar as interfaces efetivas. Exatamente. Né? André, mais alguma consideração dentro do seu trabalho aí? Como você vê essa relação? Sim, estamos para chegar aí e quebrar esse paradigma, né? Onde que traz facilidade de conexão entre o cliente e fábrica, né? E assistência. Agora, chegando a internet no campo, né? Eu acho que traria bastante facilidade para o operador e para o produtor, né? Porque instantaneamente com a internet ele consegue entrar em contato e resolver o problema ali mesmo, né? Sem ter que fazer a deslocação para resolver esse problema. Então, isso aí está chegando para facilitar mesmo. Ok. Necessidade daquela presença efetiva, né? Aquela presença constante no campo. Pode ir mais alguma consideração? Pode ser. Não, eu entendo que a gente tem que aprender, e aprender rapidamente, como fazer essas conexões, né? Tendo a certeza que lá fora a gente tem uma necessidade bastante grande de levar informação, às vezes algumas informações básicas, né, para que as pessoas consigam explorar ao máximo das tecnologias embarcadas em cada equipamento. A gente tem escutado algum termo assim, olha, vamos ajudar a desembarcar a tecnologia, né? A tecnologia está na máquina, vamos colocar ela em uso. Então, acho que esse é o ponto. Eu não tenho a menor dúvida de que a digitalização vai nos ajudar. É uma ferramenta fantástica que está ao nosso lado. Que sorte a nossa de estar nesse tempo. Eu vejo isso como uma grande oportunidade. Que sorte a nossa, todos nós que estamos nessa sala, a gente estar vivendo esse tempo e a gente poder construir isso. Eu acho que isso sim vai levar a todos nós uma experiência muito melhor. Muito bom. Mais alguma consideração, pessoal, sobre o tema? Senão a gente vai finalizando aqui o nosso segundo bloco. Logicamente, são temas que a gente considera no nosso dia a dia. Como nós somos clientes, independente de qualquer coisa, em algum momento nós somos clientes. E a gente quer a melhor experiência em todas as nossas relações com todas as empresas. Então, esse tema, certamente, ele vai participar do nosso dia a dia durante, em qualquer ambiente que a gente estiver. No agro é desafiador, porque nós vamos para os grandes eventos e nós somos cobrados, nós somos abordados pelos clientes e eles querem essa melhor experiência. E o nosso trabalho é justamente esse. Agradeço a presença de vocês e estamos fechando aqui nosso segundo bloco, mas eu espero todos aí se mantenham conectados com a gente, se mantenham no Facebook da Agrícola, que a gente volta daqui a alguns minutos. Muito obrigado.